Oi gente, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu finalmente fiz a cirurgia na coluna que eu tanto precisava. Eu cheguei a comentar em alguns vídeos anteriores. Eu tinha um problema na minha coluna que era um escorregamento da minha vértebra, que eu já tinha um determinado tempo, mas isso foi chegando num nível assim, limite, né? E eu precisei operar e eu tava aguardando essa data, aguardando o convênio liberar, permitir e dar uma data para a cirurgia, e finalmente essa data foi liberada e eu consegui operar e correu tudo bem para a glória de Deus. Eu operei tem 2 semanas e um pouquinho, digamos assim, e estou bem, a cirurgia correu bem. Já estou me recuperando, estou conseguindo ficar mais tempo em pé, fico um pouquinho mais de tempo sentada. Ainda não é como se nada tivesse acontecido, mas já estou bem melhor. Tendo dito tudo isso, vamos voltar com o nosso projeto de capa a capa, certo? Porque eu já estou melhorando, já tenho condições de voltar. Vamos voltar a meditar na palavra, entender melhor o livro de Gênesis, que é o livro em que a gente se encontra, e vamos voltar para esse projeto de conhecer a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ou melhor, de conhecer a Jesus Cristo, conhecendo, estudando a Escritura Sagrada de Gênesis a Apocalipse. Sim, porque tudo aponta para Jesus, e o propósito da vida de todo cristão é conhecer a Jesus Cristo e se tornar como Ele. Portanto, precisamos conhecer a palavra de Deus. Tendo dito tudo isso que eu falei, vamos para o vídeo de hoje, vamos para o final de Gênesis capítulo 28. Hoje nós vamos ler Gênesis 28, do versículo 10 ao versículo 22, tá? Você deve ter percebido que eu tô com óculos aqui meio mais ou menos, né? O meu óculos quebrou, ou melhor, o meu filhote, meu amado filho, arrancou a outra perninha do meu óculos. Mas tudo bem, logo eu vou resolver isso. Por enquanto, vamos dar um jeitinho, vamos assim mesmo. Então, me acompanha aqui na leitura, abre aí a sua Bíblia e vamos juntos. Gênesis 28, do 10 ao 22, diz o seguinte: Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho, no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá. E eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse: Sem dúvida, o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Então vamos lá. Na história de hoje, nós vamos ver um momento muito difícil na vida de um homem importante na história do povo de Deus. Esse homem se chama Jacó e ele está passando por uma fase muito difícil. Tudo na vida dele foi mexido, tudo está fora de lugar, tudo está caótico.
Ele está passando um momento de grande dificuldade. Ele se sente sozinho. Ele sente que não tem nada, como se ele estivesse caminhando para a própria morte. Jacó está aqui numa situação muito complicada. E a grande questão é, será que Deus estava com ele em tudo isso que ele estava vivendo? Talvez você também esteja ou já esteve em algum momento da vida em uma fase muito difícil, onde tudo estava fora de lugar, onde parecia que tudo faltava, tudo tinha sido remexido e você se sente praticamente caminhando para a sua morte. É como se a sua vida fosse uma série de gavetinhas e de um dia para o outro as gavetas tivessem saído do lugar e tudo que estava devidamente organizado ali dentro tivesse sido jogado ao chão, quebrado, misturado, todas as coisas, de forma que você está desesperado. Tudo na sua vida está fora do lugar. Nada está como você pensa que deveria estar. E aí, talvez, a grande pergunta que você se faça é: Deus ainda está comigo? Deus permanece ao meu lado nesse momento em que tudo parece ir contra mim? Será que Deus está comigo? Muito provavelmente, essa pergunta que você mesmo se faz devia ser uma pergunta que estava na mente de Jacó. Será que Deus ainda está comigo? Será que Deus aprova que eu carregue a promessa dele? Se você não entendeu o que eu falei, eu preciso te explicar algo rapidinho. Jacó era um homem importante, como eu disse, um homem importante na história do povo de Deus. Ele é simplesmente o filho de Isaac, que é filho de Abraão. Ah, Gi, agora eu entendi menos ainda. Eu não conheço esse tal de Isaac nem esse tal de Abraão. Calma que eu vou te explicar. Para te explicar, eu vou voltar rapidinho lá para o início da história da humanidade. Há muito tempo atrás, quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou eles, Deus criou os homens para que pudessem viver em total intimidade com o Senhor. Colocou o homem e a mulher em um lugar especial, um canto mais especial da terra, o Jardim do Éden. Lugar esse onde o próprio Deus frequentava e ali se relacionava com eles, cumprindo com o desejo do coração de Deus, ter relacionamento e intimidade com o homem, ensinar as coisas ao homem, de forma que o homem aprendesse e correspondesse a Deus em adoração. Mas um dia o homem resolveu virar as costas para Deus, rejeitou tudo aquilo que Deus tinha lhe dado, rejeitou tudo aquilo que Deus tinha lhe ensinado e resolveu caminhar com as próprias pernas. Quando ele fez isso, ele simplesmente se desconectou da fonte de toda a vida. E por causa disso, a morte passou a ser uma realidade para ele. Mas não somente isso. A sua mente, a sua essência, o seu interior se tornou oposto a quem Deus é. O homem que antes era o melhor amigo de Deus, agora havia se tornado o inimigo de Deus e precisava viver completamente longe do Senhor. Eu não preciso dizer que isso trouxe graves consequências para o homem. O homem que antes vivia em total liberdade e abundância dentro do Jardim do Éden, agora é prisioneiro de si mesmo, prisioneiro dos seus pecados, prisioneiro dos seus dilemas e das suas crises, prisioneiro de um mundo que se desfaz dia após dia. A vida do homem ficou bastante difícil longe do seu Criador. Mas também é verdade que o coração do Criador se entristeceu com tudo isso, porque o Criador muito amava a sua criatura, de forma que ele desejava ardentemente resolver toda essa questão. E para isso, ele tinha um plano que ele havia forjado lá na eternidade, antes mesmo de tudo isso acontecer. E o plano consistia em enviar alguém ao mundo que pudesse resolver o problema do homem, pagando a dívida que o homem não podia pagar. Só que detalhe, o único que podia pagar a dívida que o homem não podia pagar era o próprio Deus. Deus então tem um plano. Ele nasceria entre os homens e pagaria essa dívida, fazendo com que o homem que se tornou seu inimigo voltasse a ser seu melhor amigo, fazendo com que o homem que agora é prisioneiro de si e caminha para a morte e para a destruição eterna, pudesse se voltar a ele e caminhar para a vida eterna. Esse era o plano de Deus. Ele iria nascer entre os homens. Para nascer entre os homens, Deus começa a levantar uma família. Família essa que futuramente daria origem a uma nação,
nação essa de onde o próprio Deus nasceria. Para começar esse grande plano, Deus escolhe um homem, e esse homem se chama Abraão. A partir de Abraão, Deus vai formar uma família especial. Uma família que viveria de forma diferente, uma família que teria intimidade com Deus e viveria debaixo da lei e do conselho do Senhor. E assim foi a vida de Abraão. Mas como qualquer homem, um dia Abraão veio a falecer. Falecendo, a promessa precisava estar com outra pessoa, para que o plano de Deus passasse adiante. É por isso que antes mesmo de falecer, Abraão transmite a promessa que estava sobre ele para a vida de seu filho Isaque. E o seu filho Isaque também precisava fazer o mesmo, colocando essa promessa sobre o seu filho Jacó, o homem da história de hoje. Se você está acompanhando essa história, você lembra que Isaque foi transmitir a promessa, mas ele não queria passar a promessa para Jacó, que era o filho escolhido por Deus para ser o portador da promessa, aquele que daria continuidade aos planos do Senhor. Isaque queria passar a promessa para o seu filho Esaú, porque ele preferia o seu filho Esaú, que era o filho mais velho. Diante dessa situação, Jacó resolve dar um jeitinho. Uma vez que ele desejava tanto a promessa do Senhor, ele resolveu enganar o pai e conseguir a promessa debaixo de engano. E acabou que deu certo. Ele foi abençoado e conseguiu a promessa, só que o seu pai foi enganado e o abençoou sem querer, sem saber que ele era Jacó e não Esaú. Talvez isso deva ter gerado dentro de Jacó dúvidas, se de fato ele tinha o direito de possuir aquela promessa. Nós vimos, portanto, no vídeo anterior, que depois de todo aquele rebuliço, toda aquela confusão, Isaque agora precisa consertar as coisas. E Isaque percebeu que Jacó era de fato a escolha de Deus. Diante disso, Isaque foi até Jacó e arrumou as coisas, colocando sobre ele a promessa. Só que agora não de forma mais debaixo de engano, mas de forma consciente. Então, seu pai verdadeiramente o abençoou. Mas a questão é, por causa de tudo isso, de como as coisas aconteceram, debaixo de engano, debaixo de grandes erros humanos, as coisas ficaram bastante apertadas para o lado de Jacó. Porque o seu irmão Esaú ficou com tanta raiva de não ter recebido a promessa, porque o irmão enganou o pai, que ele prometeu que não ia sossegar enquanto não matasse Jacó. E por causa disso, no último vídeo nós vimos a história de quando Jacó precisa sair da terra e da casa do seu pai fugido o quanto antes, para que o seu irmão Esaú não o matasse. Jacó então foge dali. E como qualquer fuga, tudo é muito rápido, tudo precisa ser discreto e ágil. Por conta disso, Jacó vai sair com uma mão na frente e a outra atrás. Sim, ele é o portador da promessa, ele é o dono daquela terra, ele é o herdeiro principal do seu pai. Mas agora ele está sem nada, fugindo para uma terra estrangeira como um exilado, sem saber o que vai acontecer lá. Que grande contradição é essa? Eu porto uma grande promessa, eu tenho uma grande promessa da parte de Deus, mas quando eu olho no espelho, eu me vejo como um moribundo, como alguém que está fugindo para uma terra estrangeira, sem ter nada, sem ter um servo me acompanhando, sem bens para oferecer quando eu chegar lá, sem nenhum tipo de recurso. O que será de mim? Você se lembra que Jacó não só deveria fugir, mas ele deveria encontrar nessa terra para onde ele estava indo uma esposa? Pois bem, na época, para se ter uma esposa, era preciso pagar um dote. Mas detalhe, Jacó não tinha um centavo, ele era um fugitivo. Então Jacó estava em uma situação completamente contraditória. Como assim? Ele era o portador de uma promessa, mas estava em uma situação tão desgraçada, em uma situação tão difícil, sem ter aonde colocar a sua cabeça. Vocês leram comigo? O homem precisou usar uma pedra como travesseiro. Ele era nada mais, nada menos do que o principal herdeiro de um grande, rico e poderoso líder nômade. Será que Deus ainda estava com Jacó? Será que Deus aprovava que Jacó fosse realmente o portador da promessa?
porque talvez naquelas circunstâncias Jacó pensasse que Deus estivesse muito longe dele. E talvez você também pense isso. Vamos ver se de fato Deus estava longe de Jacó? Para isso, a gente vai examinar versículo por versículo e eu peço para que você me acompanhe até o fim. Versículo 10. Jacó partiu de Beerseba e foi para Harã. Então deixa eu te explicar uma coisa. Jacó vivia em uma região chamada de Canaã. Canaã é uma grande região que envolve várias outras regiões, cidades e etc. Beerseba é um dos limites de Canaã. Então nós estamos vendo aqui quando Jacó já estava prestes a sair ali da região de Canaã e entrar em um novo território. E ele está indo para uma outra região chamada Harã. Harã era o destino final de Jacó, era para onde ele estava indo. O que tinha em Harã? A família de Abraão, a outra parte da família de Abraão. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus e vai para a região de Canaã, ele deixa para trás o seu irmão. E o seu irmão vai morar na região de Harã junto com o pai de Abraão. Então essa região era a região onde estavam os parentes de Jacó. Era o lugar onde ele deveria achar uma esposa para ele. Afinal, a esposa de Jacó precisava ser da mesma linhagem de Abraão, precisava ser ali da família. Então quando a Bíblia diz que ele está saindo de Beerseba e indo para Harã, a gente consegue entender aqui qual é essa viagem. Jacó já está saindo dos limites, né, da região limítrofe ali de Canaã, para finalmente chegar ao seu destino final, que é Harã. Ele já deveria ter andado bastante, deveria estar bastante exausto. Naquela época as viagens não eram feitas de carro, não eram feitas de avião, era realmente feito a pé. E nesse caso ainda a situação era pior, porque Jacó era um fugitivo. Então ele não tinha um servo acompanhando, ele não tinha camelos, ele não tinha grandes recursos com ele, ele era literalmente um homem vagando pelo deserto. Ele estava sujeito a muitos perigos. Pessoas que se aproveitavam dos vulneráveis no deserto para roubar, para matar, para maltratar. Além disso, ele devia estar com medo do seu irmão Esaú vir atrás dele para efetuar o desejo do seu coração, né? Para efetuar a vingança e matar Jacó. Então Jacó está aqui viajando a duras penas para Harã. E aí vamos ao versículo 11. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Então Jacó, gente, já estava viajando há muito tempo, ele estava bastante cansado e aí o dia já estava acabando, então ele resolve deitar, fazer uma pausa para descansar. Quando ele deita, ele vai usar uma pedra como travesseiro. Não é que literalmente era um travesseiro, mas entenda o cenário. Tudo isso está sendo colocado aqui na Bíblia para você visualizar. Jacó estava se reclinando numa pedra, entende? Ele estava se apoiando naquela pedra para descansar. E ele então vai dormir, e quando ele dorme, ele é surpreendido com um sonho muito especial. Olha o que diz o versículo 12. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, quando Jacó deita e ele começa a sonhar, ele vai sonhar com uma grande escada. Essa escada era tão grande que conectava os céus e a terra. E isso é muito importante que você entenda. A grande simbologia por trás da escada é essa conexão, essa comunicação entre os céus e a terra. Esse subir e descer de anjos tem a ver com essa comunicação celestial, esse acesso da terra aos céus, um acesso que é permitido por essa escada. Essa é a visão de Jacó. Tem um detalhe importante aqui. Jacó cresceu em Canaã. Canaã era uma região cheia de povos cananeus. Os povos cananeus eram pagãos, isso é, eles adoravam a outros deuses que não o Deus verdadeiro. Portanto, eles tinham outras práticas de adoração. Uma das coisas que fazia parte do cotidiano dessas pessoas era frequentar uma espécie de templo, uma espécie de santuário, um lugar onde os seus deuses eram adorados. E esse santuário, essa espécie de templo, era chamado na época de zigurate. Eu vou colocar aqui uma foto para você entender bem o que eu estou dizendo. E o zigurate, ele era formado de várias escadarias. E a ideia era que quanto mais alto ele fosse, mais próximo dos céus, mais próximo da divindade adorada você estaria. Acreditava-se que o Deus daqueles povos morava
ponta daquele zigurate. E quando os sacerdotes subiam aquelas escadas, eles estavam então se aproximando desse Deus e eles levavam alimento para esse Deus. Às vezes eles colocavam os alimentos no pé do zigurate para que os deuses então pudessem descer e se alimentar daquelas oferendas e, satisfeitos com as oferendas do povo, pudessem abençoar o povo com chuvas, com com um bom crescimento das suas plantações e assim por diante. Então entenda o que eu estou querendo dizer. Jacó passou a vida toda, ele cresceu e se desenvolveu enquanto criança, adolescente e jovem, vendo os zigurates, vendo pessoas adorarem a esses deuses através dos zigurates, subindo e descendo as escadas. Ele foi sendo exposto a vida toda à ideia de que esse zigurate era o que o conectava ou conectaria a um determinado Deus, que era um Deus desconhecido, um Deus que habitava ali ao topo do zigurate, e isso era ensinado pelos povos pagãos. Então Jacó passou a vida toda aprendendo isso. Por conta desse contexto histórico, acredita-se que essa escada que Jacó está vendo no seu sonho não era qualquer escada, mas era uma espécie de zigurate. A ideia é que quando Jacó viu aquilo no sonho, ele entendeu que uma mensagem de conexão com Deus estava sendo transmitida. Ele entendeu que ele estava prestes a ver quem era esse tal de Deus que habitava lá na ponta do zigurate. Quem era essa divindade que deveria ser adorada? Ele estava prestes a conhecer o grande mistério daquele que habitava o topo do zigurate. Ele estava prestes a se conectar com Deus, como os sacerdotes pagãos talvez faziam no período. Tudo isso deve ter vindo à mente de Jacó quando ele visualizou aquela escada. Ele finalmente conheceria a Deus. E é aí que Deus então fala. Sim, Deus não só mostra uma imagem para Jacó, mas ele fala justamente para que Jacó não tire dessa imagem as suas próprias interpretações equivocadas. Mas Deus deixa bem claro quem é o verdadeiro Deus. Olha o que ele diz no versículo 13. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse. Então Jacó não só viu uma escada, provavelmente o zigurate, mas quando ele viu essa escada, ele viu que ali estava o Senhor. Ali estava Deus. Nós não sabemos se no topo da escada ou se na base da escada, mas de qualquer forma ele estava ali próximo a Jacó e olhando para Jacó. E Deus então diz o seguinte: eu sou o Senhor. Esse Senhor que se encontra na nossa Bíblia, no original hebraico, é Jeová, é o tetragrama, o nome pessoal de Deus, o nome da aliança, o nome que só era conhecido por aqueles que eram próximos a Deus, por aqueles que faziam parte de uma aliança com Ele. Deus está se apresentando para Jacó como Deus criador do universo que se inclina para ter uma aliança pessoal com o homem. Em outras palavras, Deus está dizendo: Jacó, o Deus que existe, o único Deus existente em toda a terra, sou eu, o Criador de todo o universo. Não acredite nas mentiras dos povos pagãos. Não acredite que existem deuses aqui que você pode se conectar porque você leva oferendas a eles. Eu sou o único Deus verdadeiro que merece e que exige toda a adoração. Nós vivemos um período na nossa geração onde uma ideia muito forte chamada de ecumenismo tem sido propagada. O que é essa ideia do ecumenismo? É a ideia de que Deus está em tudo. Deus está em todas as religiões. O importante é você ter uma religião. O importante é você se pautar numa religião para que você tenha freios morais. Mas não importa qual religião seja, porque Deus está diluído em todas elas. No fim, todas elas levam a Deus. Essa é uma grande mentira que tem levado muitas pessoas ao inferno e tem feito com que muitas delas já vivam um grande inferno separadas do único e verdadeiro Deus agora. Só existe um Senhor.
Só existe um Deus, é o Criador dos céus e da terra, é o Senhor, Jeová, o Deus da aliança. Ele é o único, não existe outro. Não acredite nessa mentira, não acredite que todos os caminhos levam a Deus, porque isso não é verdade. E a própria história e a própria vida das pessoas prova isso, porque é uma fé que não se sustenta, é uma fé imaginária. Quando na verdade Deus nos propõe uma fé racional, uma fé que se pauta em algo que é verdadeiro. Ele é o único e verdadeiro Senhor. Mas Ele não para por aí. Ele é um Deus tão bom que Ele não só se apresenta como o Deus da aliança, mas Ele começa a afunilar a sua forma de se apresentar para que na mente tão limitada de Jacó, ele consiga compreender com quem ele está falando, diante de quem ele está. E ele continua, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Quando Deus diz a Jacó que ele é o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, ele está trazendo à memória de Jacó tudo aquilo que ele viu durante a infância. Ele está trazendo para Jacó tudo aquilo que ele ouviu do seu avô Abraão e do seu pai Isaac a respeito desse Deus. Isaac e Abraão faziam cultos públicos, eles exaltavam o nome de Deus, eles passavam adiante a mensagem do Senhor. O nome de Deus era um nome familiar para Jacó. Jacó cresceu a vida toda ouvindo a respeito desse Deus, ouvindo a história do seu pai com esse Deus, ouvindo a história do seu avô com esse Deus. Ele passou a vida toda ouvindo, mas até então eram apenas informações. A partir deste momento, Deus está se revelando para Jacó de forma pessoal e ele já não é mais aquele Deus que ele ouvia as histórias como se ele fosse um Deus imaginário. Ele é um Deus real que se apresenta, que traz à memória de Jacó tudo aquilo que ele ouviu e torna agora concreto na vida desse homem. Ele então continua. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Lembra que Jacó é o herdeiro de Isaac, portanto ele é o dono da terra de Canaã. Ele vai herdar de Deus a terra de Canaã. Porém, assim que ele se tornou o herdeiro, ele precisou fugir. Com certeza isso gerou dúvidas no coração de Jacó. Será que eu sou realmente o herdeiro dessa terra, o dono dessa terra? E Deus então confirma a Jacó, sim, meu filho, eu darei a você e a sua descendência a terra onde você está deitado. Em outras palavras, eu sou o Deus de Abraão e Isaac. Aquilo que eu prometi a eles, agora eu prometo a você, porque eu sou um Deus fiel, eu cumpro as minhas palavras. Mesmo que você esteja fugindo, mesmo que a sua realidade hoje pareça não fazer sentido com tudo isso, mas essa terra vai ser sua e da sua descendência. E nós já entendemos aqui no canal que a promessa da terra e a promessa de uma geração numerosa é uma sombra do reino de Deus, é uma sombra daquilo que Deus faria através de Jesus Cristo, levantando para ele um reino. É uma sombra das promessas eternas que Deus tem pra gente. Todo aquele que crê em Jesus se torna parte do povo de Deus. O povo de Deus é essa descendência prometida, essa descendência numerosa. E o povo de Deus vai habitar novos céus e nova terra para toda a eternidade com o Senhor Jesus. Então a terra prometida de Canaã e a descendência numerosa que Deus daria a Jacó, a Isaac e a Abraão são uma sombra da promessa eterna que Deus tem para todo aquele que crê em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Quando Deus promete isso a esses homens, Ele está cumprindo o seu plano. Lembra? O plano de trazer um Salvador, o plano de fazer com que Ele mesmo nasça entre os homens, para que a gente se volte ao seu coração e possa viver com Ele para toda a eternidade. Então Ele está mais uma vez proclamando isso sobre a vida de Jacó, cumprindo com a sua palavra e trabalhando para que ele venha nascer entre os homens. Ele continua, seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Lembra que Deus prometeu isso para Abraão e prometeu isso para Isaac e agora Ele está prometendo isso para Jacó. Uma descendência numerosa. Não só o povo de Israel, mas futuramente o povo de Deus. Todo aquele que passaria a crer em Jesus Cristo se tornaria, portanto, o povo de Deus.
E esse povo seria descendente de Abraão, porque Abraão é o pai da fé, descendente, portanto, também de Isaac e de Jacó. Lembra que é uma promessa que está sendo passada de pai para filho, de família para família, até que uma nação seja formada. Dessa nação nasça o próprio Deus Jesus Cristo e ele efetue a obra de salvação para que a gente agora se torne parte desse povo mediante a fé. Perceba que quando Deus fala isso para Jacó, e Deus usa palavras muito parecidas com as palavras que ele disse para Isaac e para Abraão, Deus está dizendo para Jacó: filho, eu te escolhi mesmo. A promessa está com você, sim. Não é porque você está em circunstâncias difíceis agora que eu não te escolhi. Eu te escolhi para ser meu. Eu coloquei a promessa sobre sua vida, assim como coloquei sobre o seu pai e como coloquei sobre o seu avô. Em outras palavras, Deus está confirmando a promessa sobre a vida de Jacó. O seu pai Isaac já havia confirmado, mas agora tinha chegado a vez do próprio Deus confirmar. Deus então ainda acrescenta a sua fala: todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Para a gente entender bem isso, eu gostaria que você abrisse comigo em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 8 diz o seguinte: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Olha o que Paulo está dizendo quando ele escreve Gálatas. Ele está dizendo o seguinte, ele diz assim: prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé. O que significa justificaria? Deus nos tornaria justos. Nós somos pecadores, nós somos injustos diante de Deus. Deus nos tornaria justos diante dele através da fé, da nossa fé em Jesus Cristo. Sabendo disso, desde Gênesis, a Escritura já vem falando a respeito disso, através de Abraão, porque o primeiro que ouviu isso, o primeiro que ouviu que ele seria bênção para todas as nações, foi Abraão. E essa fala foi replicada para Isaac e agora está sendo replicada para Jacó. E ele diz o seguinte: anunciou primeiro as boas novas. O que é as boas novas? O Evangelho. Anunciou as boas novas a Abraão: por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Então, o que Paulo está querendo dizer? Que quando Deus fala para Abraão, para Isaac e para Jacó que através deles todas as nações seriam abençoadas, aqui nós temos uma miniatura, digamos assim, do Evangelho. Nós estamos vendo aqui a promessa do nascimento de Jesus Cristo, do próprio Deus entre os homens, que daria a vida em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados e conquistando na cruz o direito de sermos perdoados. Mas não só isso, ressuscitando e garantindo dessa forma poder para que nós também tenhamos vida e vida eterna. Aqui, quando Deus fala isso para Jacó, ele está dizendo o seguinte: Jacó, existe algo em você que vai abençoar todas as nações. Ele está falando sobre a semente. Jacó carregava dentro de si a semente, o gameta, que no futuro, na nação que seria gerada a partir dele, daria origem a um homem especial. Uma semente que pisaria a cabeça da serpente, um homem diferente de todos os outros, Jesus Cristo, que nasceria e abençoaria a todas as nações. Sim, porque Jesus não morreu apenas pelos judeus, Jesus morreu por todo aquele que crer. E se você crer no nome de Jesus, você será justificado, você se tornará justo diante de Deus por causa da sua fé nele. E dessa forma você será abençoado, sendo você de qual nação for. É isso que Deus está falando para Jacó. Jacó agora carrega em si essa grande promessa. Ele carrega no corpo a semente que traria salvação para todas as nações. Mas Deus não para por aí. Deus sabia que Jacó estava numa situação muito difícil, que ele estava com medo, que ele estava fugindo do seu irmão que queria matá-lo, que ele estava indo por uma terra desconhecida como um verdadeiro exilado e sem nenhum tipo de recurso.
Deus sabia que ele sentia falta do aconchego da casa de seu pai e que ele queria voltar para lá. Deus sabia de todas as angústias que estavam no coração de Jacó. E é por isso que Deus, de forma tão misericordiosa, ele simplesmente diz para Jacó aquilo que ele precisava ouvir para ser consolado naquele momento. Deus diz o seguinte: estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Olha o que Deus está dizendo para Jacó: Jacó, eu estou com você e eu vou com você por onde for. Não pense que porque você está numa situação difícil, eu te abandonei. Ao contrário, eu passarei pelas dificuldades junto com você, porque eu vou te fortalecer através dessas dificuldades. Eu vou te santificar, eu vou te tornar mais parecido comigo. Então eu não te abandonei, ao contrário, eu estou com você, permanecerei com você e cuidarei de você. E enquanto eu não cumprir aquilo que te prometi, eu não te deixarei. Agora, sabe o que existe de mais especial nisso tudo? Talvez você esteja pensando, Gi, mas o que isso exatamente tem a ver comigo? E o que acontece é que tem muito a ver com você desde o momento em que Jacó avista aquela escada. Para isso, eu quero que você abra comigo em João, capítulo 1, versículo 51. A Bíblia diz o seguinte em João, capítulo 1, versículo 51. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha o que Jesus disse. Ele estava ali com os seus discípulos e os seus discípulos estavam admirados com aquilo que ele fazia e como ele sabia tudo a respeito deles, sem que eles precisassem dizer alguma coisa. E Jesus diz: vocês estão impressionados com isso? Pois acontecerá algo muito maior. Vocês verão anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Olha como é interessante a escolha de palavras de Jesus. Ele diz: vocês verão os anjos subindo e descendo sobre, assim como a frase que nós lemos quando estudamos a história de Jacó, quando teve um sonho com uma escada onde subiam e desciam anjos. A grande diferença é que quando Jesus recapitula essa imagem do sonho de Jacó, ele não menciona a escada, ele menciona o Filho do Homem. O Filho do Homem é uma expressão muito comum e muito usada por Jesus no Novo Testamento para se referir a ele mesmo como sendo o Messias. Isso porque no Antigo Testamento, os profetas, quando falavam do Messias, do enviado de Deus, eles usavam muito essa expressão, o Filho do Homem. Então, quando Jesus fala, eu sou o Filho do Homem, ele está usando uma linguagem que o povo daquela época entendia. Ele estava dizendo que ele era o Messias, ele era o Filho de Deus, ele era o enviado pelo Senhor. Ele era o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então, veja o que Jesus está dizendo. Vocês verão sobre mim anjos subindo e descendo. Jesus, na sua fala, substitui a escada por ele mesmo. Sabe por quê? Porque a escada que Jacó avista é uma figura para Jesus Cristo. Ele é a escada que nos conecta aos céus. Ele é a escada que nos conecta a Deus. Ele é o único caminho para o Senhor e não existe outro. É a única forma de se chegar a Deus, é pelo próprio Jesus Cristo. Ele é a própria escada que nos leva ao coração do próprio Deus. Ele é o único caminho. Ele é aquele que desceu as escadas, não para comer dos nossos sacrifícios. Ele é aquele que desceu as escadas, desceu dos céus e se fez homem para ser sacrifício em nosso lugar, para que nós então pudéssemos desfrutar de um grande banquete com o Pai. Existem muitas religiões, mas a única religião onde o próprio Deus se sacrifica em prol dos seus é o cristianismo. Existem muitas religiões, mas as divindades sempre pedem sacrifícios, sempre pedem oferendas, sempre pedem algum tipo de entrega. Você precisa merecer algo para ter algo da parte deles. Menos no único e verdadeiro Deus. Menos onde está a verdade, que é em Jesus Cristo. Ele é aquele que se entrega em primeiro lugar.
Ele é aquele que ama primeiro, para que depois você o ame. Ele é aquele que se faz sacrifício primeiro, e depois então você deseja ser sacrifício por ele. Ele é aquele que desce as escadas, não para comer das suas oferendas, mas para ser alimento para toda a eternidade e água da vida para você. E depois que ele desceu as escadas, depois que ele desceu dos céus e se fez homem e morreu pelos nossos pecados, ele então ressuscitou e ele sobe novamente as escadas, voltando aos céus, e agora ele se encontra ao lado do Pai, intercedendo pela minha e pela sua vida. Ele é o nosso intercessor e não existe outro. Ele é o único caminho, ele é o único que intercede por nós. Talvez você tenha aprendido ao longo da sua vida que se você deseja algo de Deus, você precisa de um intermediário, você precisa de uma imagem, você precisa de um santo, você precisa de um ritual, você precisa de um amuleto religioso, você precisa seguir determinados padrões, precisa que o seu pastor faça o meio de campo com o Senhor. Mas eu preciso hoje, porque eu te amo, te dizer a verdade para que você se liberte. O único que intercede por você é Jesus Cristo. Ele é o único caminho a Deus. Não adianta você procurar isso em ídolos, em santos, em rituais, em amuletos, em pastores, em líderes, porque eles jamais conseguirão te levar a Deus. Talvez seja por isso que há tanto tempo você frequenta uma igreja e segue todos os rituais religiosos, mas você nunca se sentiu tão vazio como hoje. Talvez seja por isso que há tantos anos você tem uma religião para apresentar para a sociedade, mas você nunca sentiu vida dentro de você e tudo isso sempre pareceu tão vazio e sem sentido. É porque você está usando a escada errada. Não tem outra forma de ir a Deus. Não tem outro caminho de ir a outra forma, outro caminho para se chegar a Deus, se não for o próprio Jesus Cristo, porque Ele é Deus. Porque Ele é o próprio Deus que se fez homem e nasceu entre nós para pagar o preço pelos nossos pecados, fazendo com que a gente voltasse ao coração do Senhor. Então, por favor, vá diretamente a Deus, sabe? Não gaste à toa, não banalize o sacrifício de Jesus. Ele morreu por você para que você pudesse falar diretamente com Deus. Ele se sacrificou por você para que você pudesse diretamente ouvir a sua voz através da Escritura. Não banalize isso, não terceirize isso. Não fique esperando o seu pastor te revelar alguma coisa ou o seu santo fazer algo por você, quando você pode ir diretamente ao próprio Deus. Não se contente com menos quando você tem tanto mais para viver no Senhor. E que fique claro aqui que eu não estou falando contra a figura do pastor. O pastor é importante, o pastor é um homem levantado por Deus para nos instruir, para nos aconselhar, para cuidar, sim, das suas ovelhas. O pastor é importante. Eu tenho um pastor querido que é muito importante da minha vida, mas ele é apenas um pastor, ele não é Jesus Cristo. Ele é um ser humano falho como qualquer outro e a autoridade dele é limitada. O nosso exemplo de vida deve ser Jesus Cristo, o nosso alvo deve ser Jesus Cristo, o nosso amor deve ser Jesus Cristo, e nós só podemos falar com Deus através de Jesus Cristo. Então saia em nome de Jesus desse jugo sobre o qual você tem vivido há tantos anos. Jesus Cristo é a escada que te conecta aos céus. E quando você entende isso, quando você entende que Ele é o caminho e você passa a crer nisso, você então é colocado debaixo de uma promessa. A mesma promessa sobre a qual Jacó estava, agora você também está. A grande diferença é que Jacó olhava para o futuro. Jacó tinha sua fé na semente que viria. Nós temos a nossa fé na semente que já veio. Jesus Cristo já nasceu, já morreu, já ressuscitou, agora está ao lado do Pai e um dia voltará para nos buscar.
Essa grande promessa nos une e um dia ela é revelada, um dia ela foi revelada a cada um de nós, como foi revelada agora a Jacó. Jacó acabou de ter sua própria experiência com Deus. Jacó acabou de ter uma revelação pessoal do único e verdadeiro Deus. E um dia Deus se revelou a você. Um dia Ele te deu entendimento de quem Ele era. Um dia nasceu no seu espírito uma convicção inabalável de que só Jesus Cristo é o Senhor e de que você entregará a sua vida a Ele. E nesse dia, quando Ele se revelou a você, com certeza você deve ter reagido a isso de forma especial. E é exatamente isso que acontece com Jacó. Ele vai reagir a esse magnífico sonho que ele teve. Olha o que acontece no versículo 16. Quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida, o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Sabe qual é a primeira coisa que acontece quando os nossos olhos espirituais se abrem? É que a gente entende algo que sempre existiu, mas que nós parecemos que não víamos. Deus é real. Ele não é uma historinha que nos contaram a vida toda. Deus existe, Ele é presente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares de forma integral. A questão é que antes nós não podíamos ver, mas agora Ele abriu os nossos olhos da fé, Ele abriu os nossos ouvidos e agora nós podemos ver e podemos ouvir. Nós podemos entender aquilo que não podíamos entender antes, porque não tínhamos o Espírito de Deus. Mas agora nós temos o Espírito dentro de nós, então nós podemos ver, nós podemos entender. Às vezes a gente se incomoda com determinadas falas, quando as pessoas dizem: ah, mas eu acho que Deus não existe. Meu irmão, minha irmã, não se doa por causa disso. Tenha compaixão dessa pessoa e ore por ela. Ela não pode ver sem ter um espírito vivo. Ela não pode ver porque os seus olhos espirituais são cegos. Mas o fato dela não ver não significa que não exista. O fato dela achar que Deus não é real não muda a realidade de quem Deus é. Entende? Então não se incomode com isso. Antes ame essa pessoa e ore por ela. Deus é real, Deus existe e Deus sempre esteve. A questão é que houve um tempo, houve um momento em que você foi capaz de ver. E por isso, eu queria que você aproveitasse esse vídeo hoje para se maravilhar com o seu Deus. Eu gostaria que você se esforçasse para recapitular a sua história, pensar em tudo aquilo que você já viveu até o dia de hoje e pedir ao Espírito Santo para te mostrar onde Deus estava em cada uma das circunstâncias. Porque naquela época talvez você não fosse capaz de ver, mas Ele estava lá. E quando você entende isso e consegue ver isso, você é preenchido de um maravilhamento, de um contentamento que é inexplicável. Só realmente vivendo essa experiência com o Senhor. Mas além de um maravilhamento e de uma abertura de olhares, de visão, um entendimento mais aprofundado de que Deus é real e está contigo, outra coisa também acontece quando a promessa nos é revelada. Olha o que está no versículo 17. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Quando Jacó se deu conta de que, de fato, o Deus de Abraão existia, ele era real e ele habitava aquelas terras, Jacó foi preenchido de um temor, de um medo santo. Sabe o que é o medo santo? É o temor, é a reverência, é a compreensão no seu espírito de que Deus é Deus, Ele é o Criador do universo, Ele não é um coleguinha, Ele não é o realizador dos seus sonhos, Ele não é o gênio da lâmpada, Ele não é um amuleto que você se lembra dele quando as coisas estão difíceis. Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é tudo e você é nada. Quando os olhos espirituais se abrem, quando o seu entendimento se abre, você passa a ter noção disso. E automaticamente você é preenchido de um temor. Você entende que você não pode viver mais da mesma forma. Afinal de contas, Jesus Cristo é a porta dos céus. Ele é o caminho para que você encontre Deus. E detalhe, Ele agora habita em você.
Se a porta dos céus habita em você, você não pode viver mais de qualquer forma. Se o próprio Deus está em você e se relaciona com você e te vê o tempo todo e Ele está presente o tempo todo, você não pode viver de qualquer forma, porque você deseja agradá-lo, porque Ele é o seu Senhor, porque Ele é o seu amor. Quando nós nos convertemos verdadeiramente, nós somos impactados com o temor. Nós compreendemos que Ele é Deus e que nós não somos nada. E, portanto, nós devemos nos submeter a um processo de transformação de vida que Deus vai fazer em ti diariamente, para que você viva de forma a agradar a Ele. Mas não para por aí. Olha o que acontece no versículo 18. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como uma coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Olha que interessante. Jacó, quando acorda, ele fica tão impactado com tudo aquilo que ele vai sentir um desejo genuíno de adorar a esse Deus, de fazer algo em prol de adorar a esse Deus. Só que lembra que Jacó cresceu entre os cananeus? Ele cresceu entre um povo pagão, por mais que ele estivesse no acampamento do pai, mas ao redor existiam várias nações pagãs. Então Jacó estava muito acostumado com a forma de adoração dos povos pagãos. Ele via isso. O seu pai Isaac fazia uma adoração apropriada, correta, a adoração que Deus havia ensinado a fazer. Mas, assim como Jacó via seu pai adorando, Jacó também via os outros povos adorando. E os outros povos adoravam levantando colunas e derramando óleo sobre essas colunas. E eles idolatravam essas colunas, como se essas colunas fossem o próprio Deus. Não é isso que Jacó está fazendo aqui. Jacó não está adorando a pedra, como se a pedra fosse o próprio Deus. Ele teve um encontro com um Deus real, com um Deus verdadeiro. Ele não está fazendo isso. Ele está reagindo a esse encontro, prestando uma adoração a Deus, e ele está fazendo da forma como ele sabia, da forma como a mente dele pensou naquele momento. É por isso que ele levanta uma coluna, a exemplo dos povos pagãos, e derrama óleo ali, adorando ao Senhor. E é por isso que Deus tolera isso. Por mais que Deus não queira ser adorado dessa forma, e Deus tem um jeito certo de ser adorado, e a Bíblia nos ensina qual é o jeito correto de adorar a Deus, ainda assim, Deus é tão misericordioso que Ele enxerga o coração de Jacó. Ele entende que Jacó quer adorá-lo, e por conta disso, Ele tolera isso. E logo depois desse momento, Jacó vai entrar num processo de amadurecimento espiritual, e a gente vai ver que no final da vida de Jacó, ele já não vai adorar a Deus de qualquer forma, mas ele vai adorar a Deus conforme a vontade de Deus, porque Deus vai trabalhar nele para isso. Deus vai ensinar ele. Esse é o nosso Deus, um Deus de misericórdia, um Deus de amor, um Deus paciente, um Deus que enxerga o nosso coração e muitas vezes tolera muito dos nossos erros por causa da nossa imaturidade, mas um Deus que está comprometido em nos amadurecer, para que nós possamos chegar naquele lugar que realmente levanta uma adoração com um cheiro agradável para o Senhor. Essa é uma outra marca importante na vida daquele que verdadeiramente se converteu. Ele reage à conversão com um desejo genuíno de adorar a Deus. E nós adoramos a Deus com a nossa vida. A nossa vida deve ser uma adoração integral. Nós adoramos a Deus com aquilo que falamos, com a forma como nos portamos, com a forma como nos relacionamos com os outros. Afinal de contas, Deus nos encoraja a amarmos o nosso próximo. E só é possível amar a Deus verdadeiramente quando amamos ao nosso próximo verdadeiramente. Uma vida de adoração é uma vida que se preocupa em seguir aquilo que a palavra instituiu. É uma vida que se preocupa em amar o outro, em amar a Deus, em obedecer aos mandamentos do Senhor. Isso que Jacó fez ao levantar uma pedra não foi apenas um ato de adoração, mas Jacó também está fazendo ali um memorial. A gente vai ver nos próximos versículos que quando Jacó levantou aquela pedra, ele tinha a intenção de marcar aquele lugar, de forma que quando ele voltasse, ele conseguisse identificar o lugar onde Deus falou com ele, e ele queria levantar um santuário ali naquele lugar. Isso é uma coisa também muito importante na vida do cristão. Uma vez que nós nos convertemos, nós precisamos ter memoriais. Nós precisamos ter um hábito que nos traga à memória aquilo que é importante,
aquilo que Deus pede de nós. E não existe melhor forma de fazer isso do que se aprofundar no conhecimento das Escrituras. Aqui na Bíblia, aqui na Palavra de Deus, se encontra tudo aquilo que é importante para o Senhor, se encontra tudo aquilo que Ele é e tudo aquilo que Ele deseja da gente. Quanto mais nós lermos a Palavra de Deus, mais próximos da vontade do Senhor nós estaremos. Quanto mais lermos a Palavra de Deus, mais parecido com Ele nós seremos. Porque todos os dias nós vamos lembrar a nossa memória, nós vamos lembrar a nossa mente daquilo que realmente Ele deseja, de quem realmente Ele é. E dessa forma a gente vai se conformando, a gente vai se aproximando, a gente vai se tornando semelhante ao nosso Deus. E isso agrada ao coração do Senhor. Além de se maravilhar, ter um entendimento espiritual das coisas, ter temor, ter uma vida de adoração, construir memoriais, aquele que se converte verdadeiramente também se compromete com as coisas de Deus. Olha o que Jacó vai fazer, vai falar para Deus no versículo 20. Ele diz o seguinte: então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Veja só, eu sei que quando a gente lê no primeiro momento, talvez você pense que Jacó está barganhando com Deus, como se ele estivesse dizendo assim: olha Deus, se o Senhor me abençoar, se o Senhor cuidar de mim, aí então eu posso pensar se eu vou te servir. Pode parecer isso, mas não é isso que está dizendo. E como eu sei que não é isso? Porque a palavra diz que Jacó está fazendo um voto. O voto é um comprometimento com o Senhor. O voto é uma coisa que não é proibida. A Bíblia não proíbe que você faça um voto com Deus, mas a Bíblia te orienta claramente sobre isso. Primeiro, um voto digno, um voto que Deus aceita, é um voto que tem um propósito digno, um propósito correto. É um voto que tem um propósito que agrada o coração do Senhor. Esse é o primeiro ponto que precisa ficar bem claro. Os votos não servem para que você force Deus, como se fosse possível, para que você force Deus a fazer a sua vontade e dar a você as coisas que você quer receber. Não é para isso que o voto funciona. O voto é para que você se comprometa com Deus, precisa ter um propósito importante. A segunda regra muito importante dentro de um voto é que você jamais prometa para Deus algo que você não vai poder cumprir. Porque uma vez que você prometer algo para Deus, você precisa cumprir com a sua palavra. Afinal de contas, você está prometendo algo para o Senhor do universo e não se brinca com Deus. Deus se leva a sério. Nós temos uma vida com o Senhor e precisamos levar essa vida a sério. Precisamos de uma vida com comprometimento, com compromisso. Então o voto não é um pecado, não é uma coisa proibida, mas precisa ser bem feito. E toda vez que um voto está envolvido, ali há uma mensagem de comprometimento. Então Jacó aqui não está barganhando com Deus. Jacó está se apropriando de uma estratégia para se comprometer com Deus. Jacó está mostrando que ele tem interesse no fundo do coração dele em estar aliançado com esse Deus. Ele quer viver uma vida que agrade a esse Deus. Então ele vai usar o voto como uma estratégia para ajudar a ele a permanecer nesse caminho. E nesse voto, ele pede para que Deus cuide dele e supra ele no básico. Ele não está pedindo coisas grandiosas. Ele está pedindo coisas simples. Ele está pedindo para que o Senhor dê a ele comida, roupa e cuide dele na viagem. Era uma viagem perigosa e que fizesse com que ele retornasse à casa do seu pai. São coisas praticamente de sobrevivência. Então Jacó está dizendo: Senhor, cuide de mim, no mínimo, me mantenha. E eu vou lembrar do Senhor. A cada vez que o Senhor prover o alimento, eu vou lembrar do Senhor. A cada vez que o Senhor me prover a roupa, isso vai me ajudar a lembrar do Senhor, porque eu tenho um voto contigo. Eu estou comprometido com o Senhor. E se o Senhor cumprir aquilo que o Senhor declarou sobre a minha vida, porque lembra, Deus disse para Jacó que estaria com ele em todo tempo. Então, Jacó está dizendo: se o Senhor cumprir aquilo que eu disser, quando eu voltar para a terra do meu pai, eu vou levantar um santuário aqui neste lugar.
E aí veja, mais uma vez, Jacó, gente, ele tem uma mentalidade muito contaminada com a ideia pagã da época. Esse santuário que ele quer fazer também é um santuário parecido com o dos povos cananeus, porque Deus não pede isso para Isaac e para Abraão. Isaac e Abraão construíam altares e não santuários. Santuários era uma prática pagã. Então Jacó, ele está muito contaminado com essa ideia. Ele tem uma adoração muito contaminada. E essa jornada que ele vai passar a enfrentar, Deus vai descontaminá-lo. Deus vai ensinar Jacó a adorar de forma apropriada e não de forma contaminada. Mas veja que o coração de Jacó está interessado em se comprometer com Deus, em ter uma vida de compromisso com esse Senhor. E essa é uma lição que nós precisamos ter. A nossa vida com o Senhor não é brincadeira, nós precisamos nos comprometer com Ele. E como nós nos comprometemos com Ele hoje? Uma estratégia para você se comprometer com Ele hoje, muito importante, é você fazer parte de uma igreja. Você precisa ser membro de uma igreja, e uma igreja saudável, uma igreja pautada na Bíblia, uma igreja que tem Cristo como rocha. Uma igreja que prega só o que está aqui e não o que o pastor acha, não o que o pastor pensa, não o testemunho pessoal dele, não as experiências pessoais dele, não uma vida confortável para você, não o que você quer ouvir. A igreja não é para exaltar o pastor, nem a família do pastor, nem os líderes, nem ninguém. A igreja é para exaltar Jesus Cristo. E você precisa estar em uma igreja séria se você quiser crescer na sua fé. Se você quiser crescer espiritualmente e amadurecer, você precisa estar em uma igreja séria, que é comprometida com a palavra. Porque ali você vai receber a ajuda de outros irmãos que vão te ajudar a entender aquilo que você ainda não entende. E você também poderá ajudar outros irmãos compartilhando com eles aquilo que o Senhor já te ensinou. Além disso, quando você se relacionar com os outros, você vai encontrar dificuldades, porque as pessoas são difíceis, porque as personalidades são diferentes. E aí, quando você encontrar dificuldades, os seus pecados vão ser expostos. E nisso você vai ter a chance de se arrepender, de confessar os seus pecados diante de Deus. E dessa forma será aperfeiçoado pelo Senhor, contribuindo para a sua santificação. A igreja tem um papel muito importante. Isso de você ser a igreja e não precisar ir à igreja nenhuma é uma grande mentira. É verdade que Deus habita em você e, portanto, você é parte da igreja. A igreja realmente não é o espaço físico, mas as pessoas que servem a Cristo. Mas a igreja tem a ver com coletivo. Você sozinho não é igreja. Você precisa estar reunido com o povo de Deus. E isso é importantíssimo para se manter vivo espiritualmente. Isso é uma proteção para o seu coração. A Bíblia diz que quando um está fraco, o outro deve levantar o seu irmão. Então a igreja, ela é esse lugar de proteção, esse lugar de aprendizado, esse lugar de ser esticado, porque você vai ter que aprender a amar pessoas que você não quer amar, porque você vai ter que aprender a perdoar, porque você vai enxergar coisas em você que você não gosta. Não é um processo totalmente agradável, mas quando você vê os frutos espirituais sendo gerados na sua vida, isso com certeza te traz um profundo contentamento que você não vai encontrar em outro lugar. A igreja é um projeto de Deus. A igreja é plano de Deus, e isso agrada ao coração de Deus, e Ele quer que o seu povo esteja comprometido nesse relacionamento mútuo e nessa busca por mais de quem Ele é. Então, se você quer se comprometer com Deus, você precisa fazer parte de uma igreja local. Não dá para ficar vivendo de vídeo no YouTube, não dá para ficar vivendo de igreja online, não dá para ficar sendo a própria igreja. Isso é completamente contrário à Bíblia. Você precisa estar em uma igreja presencial, real e séria. E se não houver uma perto da sua casa, porque eu sei que a realidade está bem difícil, se não houver uma perto da sua casa, se você precisar se deslocar muito e for uma coisa inviável para você, ore, clame a Deus para que Ele envie mais irmãos, clame a Deus para que Ele envie mais do seu povo para perto de você, e Deus vai responder a sua oração, e você vai poder viver a igreja de Cristo. Bom, para encerrar, eu espero que você tenha entendido que existe uma grande promessa que nos une, uma promessa que nos conecta. Nós fomos salvos por causa de Jesus Cristo. Nós só podemos ter acesso aos céus
por causa de Jesus Cristo, que é a escada que nos conecta, que é a porta dos céus. Se você está procurando a porta dos céus, se você quer encontrar uma forma de se achegar a Deus, Jesus Cristo é o único caminho. Essa promessa nos conecta. E o dia que você entendeu isso, com certeza no seu coração houve uma reação. E essa reação envolve maravilhamento, entendimento e discernimento espiritual, envolve temor, envolve uma vida de adoração, o desejo de ter uma vida de adoração, envolve comprometimento. Se você é um cristão e você não tem essas marcas, se você é um cristão e você não tem temor, se você é um cristão e o seu entendimento espiritual não foi aberto, você ainda lê a Bíblia, você ainda se relaciona com Deus como se fossem apenas informações meramente vazias, se você é um cristão, mas você não tem desejo de viver corretamente, de viver uma vida de adoração, se você é um cristão e você não deseja fazer parte de uma igreja, você não se incomoda de estar fora do corpo de Deus, então eu preciso te alertar que você não se converteu genuinamente. Você está vivendo uma religião, você ainda não entendeu o Evangelho, você ainda não teve um encontro real e pessoal com Jesus Cristo. E sem isso, tudo é vazio. Sem isso, nada faz sentido. E talvez por isso tenha sido tão penoso para você viver essa religião, porque você ainda está vivendo uma mera religião sem sentido, quando na verdade você deveria estar vivendo um relacionamento com uma pessoa, Jesus Cristo. Isso tudo não é para te assustar. Isso tudo é para você fazer um diagnóstico. É para você olhar para o seu coração e ver se você se encontra nessa situação. E se você se encontra nessa situação, se em você não há marcas de conversão genuína, então dobre os seus joelhos neste momento. Se arrependa do seu estado e clame a Deus por misericórdia. Peça para que Ele abra os seus olhos. Peça para que Ele te permita ver. Peça para que a escada se revele diante de você, para que você possa subi-la e dessa forma alcançar a porta dos céus, vivendo um relacionamento pessoal e não mais uma religião vazia e sem sentido. Eu te espero no próximo vídeo. Deus te abençoe.